Vamos ver aqui as notícias do dia e a gente tem um ponto bem interessante para a gente discutir, que é sobre a questão do discurso do ódio e da ignorância, né? O crescimento da ignorância no mundo. Vamos então às principais notícias do dia aqui, considerando os principais jornais do país. Aqui nós temos, por exemplo, no Globo, claro, a notícia é sobre a guerra, né? Então, nós estamos sendo destruídos, dizem autoridades de Mariupol, importante cidade na Ucrânia. Mais uma cidade que o Putin invadiu e a cidade está sendo destruída. Destaca-se também, inclusive, que a cidade de Shakhtar, se não me engano, essa cidade já foi tomada pela Rússia. Então, no caso de Mariupol, cerco a cidade de 430 mil habitantes, deixa a população sem luz, água e energia, incapaz de fugir. Separatistas pró-Moscou fazem ultimato. Portanto, está aí a notícia de O Globo, destacando a ação da polícia russa na Ucrânia, tomando uma cidade de 430 mil habitantes. Estados Unidos querem, entre aspas, acabar com a Rússia e pensam em guerra nuclear, mas precisarão negociar, diz o chanceler de Putin. Horas antes de segunda reunião de negociação com ucranianos, Lavrov, o embaixador, o representante russo, diz que o exército de Moscou não cederá à pressão internacional e lutará até o fim. Está se demonstrando aí que o exército russo, claro, tem muito poder bélico, né? Mas a cidade, né, o país da Ucrânia, na verdade, está tendo apoio dos países da OTAN, da União Europeia. Ontem mesmo a ONU ela declarou contrária à ação da Rússia na Ucrânia. Do ponto de vista internacional, se percebe que o Putin está ficando muito desgastado, né? Resta saber qual vai ser a saída dele nessa história. Há quem diga que ele ganha a guerra, claro, na Ucrânia, do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista internacional está bastante desgastado. E a situação do Putin e da Rússia, ela fica muito difícil no Ocidente, até porque a narrativa construída pelo Ocidente, principalmente a partir dos Estados Unidos, ela tem uma força muito grande, né? Tem um apelo muito forte e, claro, um território sendo invadido pela Rússia e mostrando o sofrimento do povo ucraniano. Então, isso também, claro que é uma coisa inegável, né? A questão que está em jogo aí é a hipocrisia dos Estados Unidos quando, através da OTAN, pressiona a Rússia. Por quê? Hipocrisia dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos vem distribuindo várias bombas nucleares, por exemplo, em pelo menos 5 ou 7 países. Então, tem invadido vários países, como já demonstrei, de 248 países em conflito. Os Estados Unidos deu início, inclusive, a bombardeios, a conflitos aí, em 201 conflitos. A narrativa americana, ela está ganhando nesse momento. Resta saber as consequências para a Rússia, de fato, do ponto de vista econômico, financeiro, internacional. O desgaste já está muito grande. E, claro, o Putin ele vai contar com o apoio da China no que diz respeito a essa parte econômica. A China ela foi contra a invasão da Ucrânia, mas ela não é favorável às sanções, que fique claro sobre isso, né? E o Estadão, vamos ver o Estadão ele destaca
também sobre a guerra, né? E aí começa logo na manchete ali, pequenininho ali, a guerra de Putin, né? Não se leva em consideração que a guerra também ela foi estimulada pela OTAN, pelos Estados Unidos, né? Mas a guerra é de Putin. Claro, se invadiu o território, né? Então, a narrativa pesa mais contra o Putin. Então, no estado de São Paulo, Kiev é bombardeada antes de nova rodada de negociações sobre cessar-fogo. Ataques de artilharia contra a capital e outras cidades marcaram o começo do 8º dia de guerra, quando delegações diplomáticas devem se reencontrar em Belarus. E aí temos, a delegação da Ucrânia está a caminho do local de negociações com a Rússia, afirma Kiev. O chanceler diz que a Rússia interromperá a operação quando a Ucrânia cumprir desmilitarização. Separatistas ameaçam Mariupol com ataque. As principais notícias aí do Estadão. E vamos aqui para a Folha de São Paulo, um grupo Folha com o UOL. Ofensiva de Putin na Ucrânia tem pausa relativa em meio a novas negociações. Rússia e Ucrânia fazem segunda rodada de negociações por cessar-fogo. Ucrânia fala em risco de terrorismo nuclear após Rússia dominar Chernobyl, de barreira ao avanço do comunismo, a polícia do mundo, porque a OTAN ainda existe. Aí um questionamento importante, se acabou a União Soviética, por que a OTAN continua, inclusive liderada pelos Estados Unidos. É até curioso estar na Folha de São Paulo, né? Putin aproxima a ameaça da OTAN à Rússia e pode criar guerra civil na Ucrânia, diz professora. Negros deveriam andar, imigrantes relatam racismo ao fugir da Ucrânia. Ainda tem mais essa, né? Com a FUD, os refugiados já está em torno de 1 bilhão, né? Consta aí pelas notícias. Os negros sofrem racismo. Guerra na Ucrânia é a melhor chance, entre aspas, de Biden para salvar o mandato. Quanto mais duradoura, melhor. Com o mundo em paz relativa, o país estaria à vontade para voltar-se contra si mesmo, publica o jornal inglês. Então aí destaca um dado importante, que os Estados Unidos nós sabemos que vive de guerra. E uma coisa curiosa, que não é mentira, que não é exagero, na verdade, é que todo governante americano, todo presidente americano, quando ele está embaixo ou sente-se ameaçado do ponto de vista da sua imagem e do ponto de vista, inclusive, das futuras eleições, né, um segundo mandato, ele precisa fazer uma guerra porque os Estados Unidos gostam de guerra, né? Então, os Estados Unidos está sempre à frente aí em praticamente, né, a maior parte das guerras no mundo. Então, o Financial Times faz essa denúncia aí, na verdade, né, que essa história, que essa manchete, guerra na Ucrânia é a melhor chance de Biden para salvar o mandato. Ou seja, a história tem demonstrado que quando um presidente americano ele faz guerra, ele tem um apoio. Isso é uma coisa curiosa, né, levando em conta a necessidade de paz no mundo, levando em conta a religiosidade, o protestantismo. O que é que isso tem a ver com essa história toda? O conservadorismo, né? Você vai ver as contradições, né? Uma nação que ela alimenta a guerra, ela vive de guerra, e um governante ele precisa fazer guerra para continuar, inclusive, tendo o seu apoio. Não é curiosa a história? Bom, eu vou falar um pouquinho agora, e depois eu prometo que vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. Desculpa. Vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. É a questão do discurso de ódio e da ignorância no mundo, né? Principalmente com o desenvolvimento das redes sociais, das tecnologias aí, a internet em alta cada vez mais. O discurso do ódio se tornou mais forte, mais presente na vida das pessoas. E isso é um perigo muito grande. Por que é um perigo muito grande? Porque se antes você tinha, por exemplo, as pessoas elas tinham
visões diferentes, diversas, né, antagônicas até, mas muitas vezes ficavam mais em determinados territórios, determinados locais, em casa mesmo, por exemplo, com um amigo, alguma coisa desse tipo aí. A questão é que esse discurso do ódio, ele ganhou uma grande janela para o mundo todo, que foi a internet, as redes sociais. Então, isso é muito perigoso, porque esse discurso bélico, esse discurso de ver o outro como um perigo, como um demônio, como um grande mal, isso está eivado, inclusive, de conservadorismo, tem até uma base religiosa, fanática nessa história toda. Isso tem se espalhado pelo mundo. Nós vimos no Brasil como isso ocorreu na eleição de 2018 para presidente da República e que deu no que deu, né? Nós tivemos um presidente eleito pelo discurso do ódio, a partir do discurso do ódio. E isso tem a ver com o quê? O discurso do ódio, ele tem uma base muito forte no fascismo, no nazismo. Ou seja, é o que caracteriza, basicamente, esses regimes totalitários. Antes da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do fascismo na Itália, na Espanha, em Portugal, e o nazismo na Alemanha, o que é que encontramos? Principalmente um discurso de ódio aí, escolhendo um grupo, uma pessoa, ou uma etnia como grande culpado. No caso, na Alemanha, os judeus escolhidos como os grandes culpados de todo o mal da humanidade, comparados a ratos. E no fascismo na Itália vamos encontrar a perseguição ao Partido Comunista, ao Partido Socialista, aos militantes dos sindicatos, aos militantes populares. E na Alemanha vamos ter o nazismo, que vai ter o discurso de ódio, principalmente com o judeu, o negro, o homossexual e os militantes e o Partido Comunista e Socialista. Esse discurso do ódio foi desenvolvido de maneira muito profunda, absurda, a partir do tripé Deus, pátria e família. A ideia de Deus, pátria e família, como se fosse, eu sou do bem, você é do mal. Esse lado é do bem, o outro lado é do mal. Então, quem quiser o bem, fica conosco. Quem não quiser, vai ser eliminado. Esse discurso está muito presente nas redes sociais, cada vez mais. E ainda precisa, inclusive, muita fiscalização, regulamentação, inclusive, das redes sociais, para que esse discurso de ódio não destrua mais ainda a sociedade e não leve ao caos a sociedade. E nós estamos nessa situação, nesse momento, no mundo. Voltando à Guerra Fria, a tendência é que com essa guerra Rússia e Ucrânia, que na verdade é Estados Unidos, a partir da OTAN, com a Rússia, se retorne à Guerra Fria, mas de maneira muito mais acentuada, baseada no discurso do ódio no outro como grande ódio. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos nos jornais do Ocidente, como acabamos de ver aqui, e vai ser sempre assim, a narrativa do Ocidente colocando sempre o outro como o grande inimigo. Se você perguntar, mas e o Putin não está fazendo a guerra, ele não invadiu a Ucrânia, você está defendendo o Putin? Não é isso. A questão é como, de maneira arteira, a narrativa do Ocidente, a partir dos Estados Unidos, ela toma corpo na sociedade. Os grandes jornais apontam isso aí. Então, volta-se àquela questão do outro como grande inimigo. Se você fizer alguns questionamentos sobre a participação dos Estados Unidos nas guerras, interferir nos países, se você tirar a emoção do lado e pensar um pouco, você vai perceber o quanto os Estados Unidos faz guerra e vive de guerra e pousa como a pomba da paz. Então isso é muito perigoso,
porque a Guerra Fria que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial acabou os conflitos bélicos e ficou no conflito ideológico, no terreno das narrativas. Essa guerra, com certeza, ela está voltando de maneira muito mais acentuada, jamais imaginada, porque antes não havia a chamada internet como nós temos hoje, as redes sociais como nós temos hoje. De modo que a narrativa construída pelo Ocidente, ela pega muito forte mesmo. O fato é que nós estamos numa situação de guerra, num conflito. A Rússia invadiu de fato a Ucrânia, mas é preciso se perguntar por que isso ocorreu. Será que foi só por causa do Putin mesmo? A ambição do Putin? Se você fizer uma comparação, olha, se o seu vizinho colocasse bombas nucleares, por exemplo, na frente da sua casa, no limite aí, junto da sua casa, por exemplo, se o seu vizinho colocasse bombas nucleares, armamentos, o que você faria? Essa pergunta, ela está relacionada ao que os Estados Unidos, a partir da OTAN, não é? Os Estados Unidos não deu nenhum tiro, por exemplo, lá na Rússia e na Ucrânia, mas estimula a guerra. E quanto mais essa guerra se prolongar, mais desgaste para o Putin, para a Rússia, melhor para os Estados Unidos. E a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas pelo presidente, esse atual presidente da Ucrânia, sinalizou que ficaria do lado da OTAN. Esse é o grande problema que resultou na invasão da Rússia à Ucrânia. Esse é o grande problema. Por quê? Porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente desde o fim da União Soviética, se tem um acordo para se ter a paz. Aí se pergunta por que a OTAN continua com 30 países ameaçando a Rússia. A OTAN ela foi criada para eliminar, para destruir, para pressionar a União Soviética. A União Soviética acabou e a OTAN continuou. E não só continuou, como ela avança aderindo, com mais países aderindo a ela. Se a Ucrânia adere à OTAN, é uma ameaça para a Rússia. Aí por isso que eu dei o exemplo das bombas, de um vizinho colocar a bomba na frente aí ou ao lado da sua casa. O que você faria se você se sente ameaçado, né? Não estou justificando a invasão russa. Guerra, quem sofre é o povo mesmo, porque guerra, como já falei, é feita pelos ricos. Ricos de um lado, ricos do outro, e coloca os pobres, principalmente os jovens, para lutar, sem saber, inclusive, o que está fazendo de fato, né? Porque são jovens que não odeiam, de fato, o outro lado, mas são levados a odiar, enquanto os riquinhos se dão bem, como sempre. E todo império vive da exploração do outro. Portanto, essa narrativa construída pelo Ocidente aqui desgasta, de fato, a Rússia, mas o perigo que está aí é a questão de quê? É a questão do crescimento do ódio, dos fantasmas que se criam contra o outro. Essa ideia de pátria, de nacionalismo, por exemplo, é uma grande besteira, uma grande bobagem, uma grande mentira para pegar os bobos, os incautos. Essa é a grande verdade. Pátria, na verdade, não existe pátria. Nacionalismo é uma coisa que leva ao identitarismo, ao radicalismo. Se for um nacionalismo equilibrado, podemos chamar assim, né, defender o seu país no sentido equilibrado do termo, respeitando os outros, evitando o máximo a guerra, aí você pode até considerar, mas principalmente a partir do terreno da política, usando as armas da política e não as armas da guerra. E essa guerra cibernética, essa guerra híbrida provocada pelos Estados Unidos, utilizada pelos Estados Unidos, não traz coisa boa para a humanidade como um todo. Não traz coisa boa. Tá? Não estou defendendo aqui o Putin, né? Ele é um autocrata também, ele tem as suas falhas. A questão é aquele que se coloca como a pomba da paz. Não, observe que todo mundo fala, é a guerra do Putin.
Ninguém leva em consideração que se os Estados Unidos não insuflassem essa guerra, que há anos já estava para acontecer, se não insuflasse, inclusive vendendo diretamente, incentivando com armamentos, isso também não teria acontecido, essa invasão não teria acontecido, principalmente se a OTAN respeitasse os tratados considerados a partir, inclusive, do final da União Soviética. Então, são coisas importantes. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: não compartilhe o discurso do ódio. Fique longe do discurso do ódio. Não faça parte do discurso do ódio. Isso não é bom para ninguém. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like, se inscreva se ainda não se inscreveu, comente, dê a sua opinião e também compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal nas suas redes sociais. Até mais.